Olá pessoal, sejam bem-vindos ao projeto Formando Campeões. Nessa aula vamos ver como estruturar a aplicação. Então, para estruturar a nossa aplicação, vamos tentar utilizar o Atomic Design. Então, no Atomic Design, vocês vão ter átomos, são as estruturas menores da sua aplicação. No caso, que não podem ser decompostas em estruturas ainda menores. Essas estruturas pequenas iam formar moléculas. Essas moléculas formariam organismos. E aqui a gente teria template, no caso das nossas páginas, para posteriormente concretizar essas páginas da aplicação em si. Então, aqui a gente tem um exemplo, né? Atomic Design, a componentização de interface. O que é, né? Então a gente teria os átomos que seriam o que? Textos, campos de entrada, botões da nossa aplicação. Esses elementos formariam moléculas. Então juntaria para criar, por exemplo, aqui uma barra de pesquisa. Esses elementos se juntariam para criar organismo, por exemplo, o cabeçalho da nossa aplicação. E a gente também teria templates das nossas páginas que quando concretizados virariam, no caso, as páginas da aplicação. Então a gente vai estruturar a nossa aplicação aqui seguindo esses conceitos. Então vamos abrir aqui o PowerShell. Vamos caminhar para documentos. Vamos caminhar para projetos. Vou caminhar aqui para leads. Lógico que esse caminho aqui, né, vai depender do local onde você colocou o seu projeto em particular. Aqui vamos caminhar para web. E vamos fazer um code ponto para abrir o projeto no Visual Studio. Beleza, aberto aqui o projeto. Fechar alguma dessas pastas. Beleza, então tá aqui aberto o nosso projeto web de onde ficamos na aula passada. Então aqui a gente vai fazer o que? A gente vai seguir aqui o Atom Design. A gente vai seguir aqui o Atom Design e vamos definir alguns elementos da nossa aplicação. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, é definir um componente. Então vou criar uma pasta aqui, ó, chamada de Components, para armazenar os nossos componentes. Então, se analisarmos aqui o design, né, do site do Laboratório de Pesquisa, Inovações em Software, a gente vê que alguns elementos aqui, ó, por exemplo, o header e o footer estão em todas as páginas. Então, o que muda efetivamente é o conteúdo interno. Então, o que é que a gente vai fazer aqui? A gente vai criar um template onde a gente vai ter o cabeçalho e o rodapé. E a gente vai deixar um espaço onde a gente possa carregar esse elemento aqui interno. Beleza? Então, nessa aula, como a gente está só estruturando, eu vou definir o cabeçalho com um texto padrão e o rodapé também com um texto padrão, assim como esse texto aqui do main, né, na nossa aplicação, do conteúdo principal da nossa aplicação. Aí, nas aulas posteriores a gente vai desenvolvendo esses elementos. Beleza, então eu vou definir aqui, ó, um cabeçalho, vou chamar de header. E aqui dentro, ó, em todas as pastas, geralmente define dois arquivos, um index.tsx e outro arquivo chamado styles.css. Então, o index.tsx ele vai definir a visualização do nosso componente. Então, como a gente está
tratando aqui do cabeçalho, então nesse caso ele vai definir aqui a visualização do cabeçalho da nossa aplicação, esse menu, essas informações, essa imagem. E a gente vai criar também outro componente para definir aqui o rodapé. Beleza, então a gente vai definir essa visualização. Então vamos para isso, temos que importar o React, porque estamos trabalhando com o projeto React. Então vamos importar, ó, de um pacote chamado React. Beleza, aqui vamos fazer assim, vamos fazer export default, vamos colocar aqui header, caso function header, vamos colocar um return, e aqui dentro a gente vai definir que visualização, que cara é que o nosso header vai ter. Então nesse caso em particular, como eu estou só estruturando aqui a aplicação, vou colocar apenas um título normal, H1. No caso vai ficar negrito, o padrão, né, que o browser coloca. Eu vou colocar aqui o texto cabeçalho. Então, quando eu pedir para esse cabeçalho aqui ser mostrado, o que vai ser feito? Vai ser mostrado, ó, um texto com o estilo H1 e internamente vai ter o texto cabeçalho. Beleza? Então da mesma forma aqui a gente vai fazer aqui também para o rodapé. Então vamos criar um arquivo chamado de footer e vamos da mesma forma que o anterior, vamos definir dois arquivos. O primeiro index.tsx e o segundo aqui chamado de styles.css. No index.txt, da mesma forma que o anterior, a gente vai importar o React. Beleza, e vamos colocar export default function vou chamar aqui de footer. Beleza, aqui a gente vai colocar um return. E aqui, ó, também da mesma forma que o header, inicialmente eu vou apenas mostrar um texto em negrito, com texto em negrito, no caso com valor cabeçalho. Então quando eu pedir para ser mostrado aqui o cabeçalho em particular, na página vai ser mostrado, ó, um elemento com estilo título 1 e com conteúdo cabeçalho, ou seja, vai ser, se a gente pegar o padrão, né, vai ser impresso o texto cabeçalho em negrito porque ele está entre tags H1. Beleza, aqui a gente já definiu, ó, o que não vai mudar nas nossas páginas, que seria o cabeçalho e o rodapé. Então a gente, ó, vai definir também as nossas páginas. Então as nossas páginas, elas vão ser, no caso, vão ser uma coleção, né, vão ser formadas por uma coleção de componentes. Então a gente vai definir uma pasta pages para armazenar as nossas páginas. E aqui dentro eu vou definir um template. Vou colocar aqui page template. Seria o template para a nossa página. Lembre-se aqui, ó, no Atom Design a gente tem template aqui para os nossos elementos. Beleza. Então aqui da mesma forma que os anteriores, eu vou definir dois arquivos. Um index.tsx para definir o conteúdo que vai ser mostrado. E outro arquivo chamado de styles.css, que vai definir a visualização. Aqui da mesma forma que o anterior, vou importar o React. From React. Beleza. E aqui eu vou fazer um export default function page template
e um return. Então, o template da nossa página, ela vai receber aqui no caso um props. E a gente vai fazer o que aqui, ó. Então, a gente vai, o template da nossa página, ela vai ter o que? Se formos aqui, ó, ela vai ter um cabeçalho, nosso header, e vai ter o footer. E aqui dentro, esse conteúdo interno vai variar. Então, a gente vai definir aqui, ó, vai colocar header. Aqui embaixo a gente vai colocar footer. Beleza, e aqui interna a gente vai, esse conteúdo aqui vai variar. Então a gente ia colocar aqui no caso props.children. Beleza. Então ele está dizendo aqui, ó, que como a gente está trabalhando com tipos aqui do React, ele não reconheceu aqui o tipo, no caso do nosso props. Então, para resolver isso, diferente das anteriores, a gente vai criar aqui diferente. Vamos criar aqui como const. Vou colocar aqui o nome da página. Vou colocar react.fc igual a props. Então aqui a gente está definindo o que? A gente está definindo, ó, uma função que recebe como argumento conjunto de propriedades, ou seja, o que é que a gente vai mudar aqui dentro e retorna essa informação. Vou colocar aqui um div ao redor aqui dessa construção. Beleza. Beleza, então aqui a gente está definindo a nossa página template, que ela vai receber as propriedades e ela vai retornar o que vai ser apresentado. Que no caso, ó, esse div aqui é só para criar uma seção. Aqui foi necessário porque o React ele não deixa colocar elementos isolados, como H1, por exemplo, na nossa página. Ele não deixa colocar esse conjunto de elementos. Aqui a gente colocou header, depois colocou o corpo da nossa aplicação e depois colocou o footer. Então a gente teria que colocar... Tem várias formas de fazer isso, né? Um é colocar um div. Se você não quiser colocar um div, pode fazer dessa forma aqui também. Utilizar a notação Diamond. Beleza, aqui falta só a gente exportar, né? Então... Em React, a gente precisa, em JavaScript, né, a gente precisa exportar para que os outros elementos, no caso, eles tenham acesso a essa visualização aqui que a gente está definindo. Então, a gente vai exportar aqui o page template. Então, o template da nossa página, como pode ser visto aqui, ó, ele vai ter o header, vai ter o footer, e a gente vai deixar o corpo da nossa aplicação variar. Beleza, vou salvar aqui e vou salvar aqui também. Então, essa página aqui, ó, foi só o template. Ela não tem a intenção de servir como uma página. Ela serve só para uma forma de guiar a criação das demais páginas. Então, eu vou criar aqui outra página, chamar essa de home. Aqui também eu vou criar dois arquivos. Vou criar um index.tsx e vou criar também aqui, ó, um styles.css. Então isso daqui, ó, é todas os componentes e páginas que criamos, utilizamos sempre esse padrão. Cria uma pasta com o nome do componente ou página, coloco o index.tsx e o styles.css dentro dessa página. Aí aqui no home a gente vai fazer o que? Vai importar
React from React, como a gente fez nas demais. E também vai importar o nosso template, porque o template vai servir como guia para a criação dessa página home, porque essa página home nada mais vai ser do que o template, mudando apenas o conteúdo interno, né? Os elementos que formam aqui o conteúdo principal da página. Beleza, então vou importar aqui page template. Aí onde é que está esse page template? Nesse caso, esse page template, a gente, como está em home, então a gente teria que sair da pasta home e ir para a página page template. Aqui a gente colocaria export default function, no caso aqui é home. Beleza, um return normal. E aqui a gente definiria qual vai ser a visualização, né, dessa página home no caso. No caso o home ele vai seguir o nosso template, né? Então ele vai reutilizar o nosso template, vai mudar apenas a parte interna. Internamente, ó, eu vou colocar aqui nesse início, eu vou colocar apenas o texto home. Beleza, o que é que a gente está dizendo aqui, ó? Quando for apresentar essa página home, guie-se pela página page template e faça o que? Substitua o props.children, substitua essa informação, ou seja, o filho que tá, quando você coloca aqui elementos dentro de outra tag, aqui a gente está abrindo uma tag, aqui a gente está fechando ela. Como você está colocando elementos aqui dentro, então esses elementos aqui eles são filhos dessa página em particular. Então a gente está pegando esse conteúdo aqui e jogando aqui nesse local. Então quando a gente renderizar, quando for fazer a visualização, vai ser apresentado o cabeçalho, que nada mais faz do que apresentar o texto cabeçalho. Vai ser apresentado o conteúdo, que foi o que o home nos deu, que no caso é apenas o texto home. E vai ser apresentado o rodapé, que nada mais faz até esse momento do que mostrar o texto rodapé com estilo H1. Beleza, então vamos criar outra página. Então vamos criar a página aqui editais. Então em editais aqui a gente também vai definir um index.tsx. E vamos definir também aqui outro arquivo styles.css, como fizemos com os demais. Aqui nos editais a gente vai fazer o que? Import React from React. Vamos importar a nossa página template. Então a gente teria que sair, ó. Como a gente está aqui em editais, teria que sair dessa página editais para chegar lá no page template. Então saindo da página editais e indo para o page template. Que a gente vai fazer como fez com o main. Export default function. Esse caso aqui seria editais. Beleza, e aqui a gente ia retornar a visualização. Então essa visualização, assim como o main, nada mais faz do que guiar-se pelo page template. E aqui eu vou mostrar apenas o texto com estilo H1. Eu vou colocar aqui o texto editais. Beleza, eu vou criar aqui uma terceira página chamada de erro 404. Da mesma forma que os anteriores, eu vou adicionar um arquivo index.tsx e eu vou adicionar aqui outro arquivo chamado styles.css. No index.tsx vou fazer como os demais. Vou importar o React from React. Vou me basear na página template, então vou importar aqui page template from. No caso aqui, eu teria que sair dessa pasta e ir para a página page template. E aqui eu vou fazer um export default function erro 404. E aqui eu ia retornar
uma visualização. Então essa visualização também é se guiar no Page Template e acrescentar no conteúdo da página um título chamado, eu vou colocar aqui de erro 404. Note que aqui a gente apenas está definindo a estrutura, né? Em aulas posteriores a gente vai construir em si a nossa aplicação. Beleza, o que é que a gente fez aqui? Eu criei os componentes rodapé e cabeçalho, que vai representar o cabeçalho aqui da nossa aplicação e o rodapé da nossa aplicação. E criou algumas páginas, né? A página edital, erro 404 e home. Todas essas páginas se baseiam na página template. E a página template apenas faz o que? Mostra o cabeçalho e o rodapé e pega a informação que é passada para ela e mostra aqui nesse local em particular. Então agora a gente vai aqui para o app.tsx. Nesse app.tsx vamos importar aqui alguns elementos desse pacote aqui, ó, chamado de React Router DOM. Beleza, que elementos aqui vamos importar? Vamos importar o Browser Router, o Switch e vamos importar também o Router. Beleza, então para ter acesso a esse React Router DOM, a gente vai ter que instalar. Então vamos fazer yarn add React Router DOM. Beleza, vamos executar. Beleza, finalizada aqui a instalação, vamos instalar, como estamos trabalhando com, no caso, TypeScript, então a gente vai precisar também instalar os tipos associados ao React Router DOM. Então aqui o próprio Visual Studio já nos deu dicas de o que fazer. Pediu para instalar esse elemento aqui, @types/React Router DOM, que são os tipos aqui do React Router DOM. Então, a gente iria utilizar esse comando, né, se estivesse utilizando o npm. Como estamos utilizando outro gerenciador, então vamos utilizar o yarn add e vamos adicionar esse tipo aqui à nossa aplicação. Vamos executar. Beleza, instalado, a gente vai fazer o que? Vai remover esse div aqui e vai colocar o browser. Então isso está aqui para a gente simular a navegação da nossa aplicação. Ou seja, se você tem uma aplicação e ela tem diferentes páginas, então você vai ter que navegar por essas diferentes páginas. Por exemplo, se eu colocar barra editais, tem que ir para a página editais. Barra projeto, eu tenho que ir para a página projeto. Se eu colocar somente barra, eu tenho que ir para home. Então a gente tem que fazer uma escolha baseado no endereço que o usuário eles nos fornecem. Então por isso que a gente importou aqui o switch, que é para a gente fazer uma escolha para que página devemos ir, baseada aqui no endereço que o usuário nos passa. Então aqui a gente vai fazer um router, colocar o path aqui. O path é o caminho que o usuário digitou ali no navegador, no caso. Tem aqui o componente, que é para que página a gente vai. Então se o usuário digitar barra, a gente vai para página home. Então aqui o próprio Visual Studio já importou aqui a página home para a gente. Aí quando está se trabalhando aqui com o React Router DOM, né? Por exemplo, se o usuário colocou aqui barra, ele vai para home. Mas se ele colocar barra editais, por exemplo, esse barra também casa aqui com esse caminho particular. Então, para resolver isso, a gente coloca um elemento aqui chamado de exec, para a gente só ir para esse componente aqui, para nossa página principal, se o usuário digitar exatamente o barra. Então a gente tem outras páginas, tem no caso o editais. Então tem a página aqui de editais,
Se for editais, então a gente vai para o componente, ó, editais. O próprio React aqui já adicionou quando fizemos Ctrl barra de espaço. Então, se o usuário digitar um endereço inválido, por exemplo, a gente não criou nenhuma página projetos. Se ele digitar barra projetos, a gente tem que ir para essa página de erro 404, ou seja, página não encontrada. Então, a gente vai colocar aqui router. Não vai colocar aqui esse path, porque qualquer caminho que vier, a gente vai para o erro 404. Então, vamos colocar só o componente. E no caso aqui, o componente vai ser o erro 404. Beleza, vamos salvar aqui. E vamos fazer um yarn start para ver como a nossa aplicação ela está funcionando. Então aqui, ó, quando compilou, então a gente foi para o caminho aqui, ó. Vocês estão vendo uma barra, mas quando você não coloca nada é a mesma coisa de você colocar barra. Então aqui, se você coloca esse endereço, localhost é a sua máquina e 300 é a porta que sua máquina está escutando. E esse depois da porta seria o caminho. Se você coloca barra, seria esse caminho aqui, ó, barra. Se você coloca barra editais, ele deve mostrar agora editais. Então a página editais, qual a diferença dela? Ao invés de apresentar home aqui no centro, ela vai apresentar o texto editais. Pronto, apresentou aqui o texto editais. Lembre lá que o componente footer, não os cabeçalhos, no caso aqui é rodapé. Corrigir esse probleminha aqui. Pronto. Então no caso aqui do cabeçalho, ele vai mostrar o texto, ó, cabeçalho, ou seja, vai renderizar aqui um título 1, ou seja, um texto em formato negrito com valor rodapé. Da mesma forma, o nosso cabeçalho aqui, ó, vai mostrar um texto em negrito com valor cabeçalho. Se a gente tirar, ó, esse H1 aqui, ó, ele já vai se apresentar de... No caso aqui ele não pode ficar sem elemento, mas se a gente trocar aqui por P, que é um parágrafo sem estilização, ó, já muda aqui para o cabeçalho normal. Isso aqui a gente só está definindo o que vai ser mostrado quando a gente precisar executar esse cabeçalho. Então, quando você chamar o cabeçalho, foi chamado aonde? Ó? Chamado aqui no header. Quando você chamar ele para ser visualizado, ele vai mostrar o texto aqui, ó, cabeçalho. Vou voltar aqui para H1 para ficar padronizado com o outro. Então, quando eu salvar aqui, ó, já vai mudar para cabeçalho. E se eu digitar aqui uma página que não existe, por exemplo, projetos, vai mostrar o erro 404. Se eu colocar, por exemplo, softwares, também vai mostrar o erro 404. Por quê? Aqui, ó, no app.txt a gente definiu. Se o usuário digitar barra, então vai para home. Se ele digitar barra editais, vai para editais. Se ele digitar qualquer outra coisa, vai para erro 404. Beleza, então o que é que a gente, em toda aplicação, né? O que é que a gente teria que evoluir aqui? Esse template vai ser o template para qualquer tipo de aplicação. O que a gente teria que evoluir seria criar as demais páginas. Que teria que criar uma página para os editais, para login e assim sucessivamente para trabalhar aqui todas as páginas da aplicação. Então outra coisa que eu vou fazer aqui, fazer um git status. Então aqui a gente tem tudo que a gente mudou. Eu vou colocar git add ponto para adicionar tudo que está nessa pasta web. Se eu fazer agora git status, ó, está tudo verdinho. Então eu vou fazer agora git commit -m. -m é a mensagem. Eu vou colocar, ó, estruturando a aplicação. Beleza.
Então, eu criei um estado da nossa aplicação, que está nesse estado aqui em particular, com essa configuração em particular. Então, quando você executa, ele tira até as marcas. Anteriormente os elementos estavam verdinhos. E para subir, para o repositório remoto, a gente vai fazer um git push. Então, todas as mudanças que foram feitas até agora foram subidas para o repositório remoto, ou seja, github.com/eudisman/lislab. Se eu pegar esse endereço aqui, colocar aqui no navegador, essas informações já subiram aqui para nossa aplicação, que é o texto que a gente colocou lá, estruturando o projeto. E aqui tem as mudanças que fizemos. Por exemplo, aqui a gente já criou o switch para caminhar sobre as diferentes páginas. Aqui já criou a pasta componentes com rodapé, com cabeçalho. Então essas páginas aqui não era para ter ficado dentro de componentes, não, era para ter ficado fora. A gente teria que puxar ela aqui para src. Então essa pasta aqui, pages, que está aqui em src, eu vou mudar ela aqui para fora. Então fiz pela IDE. Então fechar aqui, ele não me deixou fazer. Então vou executar aqui. Então puxei anteriormente, estava em componentes, mas é para ficar no mesmo nível do componentes, para ficar aqui dentro de src. Então vou fazer novamente git status, git add ponto, git status. Então as modificações foram feitas. Git commit, colocar aqui movendo pastas pages. Beleza. Colocar aqui git status, colocar aqui git push para subir as mudanças para o repositório. Então, se a gente for agora no repositório, dá um enter. Então, a pasta pages não está mais em footer. A pasta pages agora está aqui dentro do src. Ao mover as pastas, surgiram alguns probleminhas aqui, que pages anteriormente estava de componentes, agora a gente moveu a pasta pages para src. Então vamos resolver aqui esse probleminha. Então aqui a gente está em app.tsx, para chegar a home a gente tem que fazer o quê? Ir para pages e ir para home. Então a gente vai tirar esse barra componentes aqui desses endereços, porque a pasta pages não está mais dentro de componentes. Então vou salvar. Então vou aqui também em page template. Então aqui tem um problema no header. Então para chegar no header agora a gente teria que fazer o que? Eu sair do page template, sair do pages, entrar em componentes e pegar o header. Então é justamente isso que a gente vai fazer. Então saiu do page template, entrou dentro de componentes e pegou o header. Da mesma forma aqui, então a gente teria que entrar dentro de componentes e pegar aqui o rodapé. Tá? Aqui a gente pegou o cabeçalho, pegou o rodapé. Ctrl S, vou fazer um yarn start. Beleza, agora a nossa aplicação está funcionando como esperado. Então aqui vamos fazer o que? Ir aqui pelo PowerShell, pode ir pelo terminal, fazer pelo PowerShell, fazer git status, fazer git add ponto, git status novamente. Então, vemos que todos os elementos estão em verde. Vamos fazer um git push para subir as. Primeiro temos que fazer um commit. Então vou fazer um git commit -m resolvendo problema do caminho para a pasta pages.
Beleza. Agora foi adicionado essas modificações, agora eu vou fazer um git push. Beleza, mudanças feitas. Beleza, pessoal? Por essa aula ficamos por aqui. Até a próxima aula. Obrigado.